deputados piauienses começam a perceber que a população não aceita mais a inércia daqueles que têm a obrigação de lhes representar condignamente. A função parlamentar é imprescindível nas democracias em todo o mundo. Elaborar leis de interesse da coletividade, defender os direitos do cidadão e fiscalizar os atos do Executivo no que tange à correta aplicação do dinheiro público. São essas, basicamente, as funções do parlamentar. Essas atividades foram, ao longo dos anos, sendo esquecidas pelos deputados, que, em grande parte, trabalham como se fossem contínuos do luxo, fazendo verdadeiras peregrinações de secretaria em secretaria à procura de empregos. Na verdade, não é para exercer esse tipo de trabalho que os eleitores comparecem às urnas nas eleições quase que periódicas. Boa tarde. No TJ Meio-Dia de hoje, o drama de duas crianças que perderam toda... E hoje a TV Timon traz um debate que há muito tempo já deveria ter acontecido. É uma prestação de conta dos deputados, dos políticos, do próprio poder legislativo. E a gente vai ficar aqui da rua para acompanhar, levando as sugestões, críticas e também esclarecendo a população sobre o legislativo. Agora eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Socorro. E nós voltamos já já com o TJ Meio-Dia, com a primeira entrevista com o vereador Augusto Basílio. Até já. O deputado Gesualdo Cavalcante já está aqui ao meu lado no estúdio do TJ Meio-Dia. Vamos fazer uma análise com o deputado do que ocorreu nesse primeiro semestre na Assembleia Legislativa. Mas antes, eu queria mostrar aqui a manchete do jornal O Estado. Jornal que circula diariamente, jornal conhecido. Telezinho que mostra: Paulo Freitas foi dedo duro do SNI, diz Lucídio Portela. Para a população saber, já não precisa mais elastecer essa conversa, essa entrevista, da qual é resultado da manchete, foi concedida ontem aqui no TJ Meio-Dia, da PV Timon, pelo doutor Lucídio Portela, senador da República. Bom, deputado, muito obrigado pela presença do senhor, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Obrigado. E como é que o senhor já, se fizesse uma pergunta objetiva, eu já vou fazer essa pergunta muito objetiva, qual é a análise do senhor nesse primeiro semestre à frente da presidência e também com tantas modificações no âmbito administrativo daquele poder? Eu diria, Tony, que nós tivemos um resultado extremamente positivo, porque a Assembleia conseguiu, de certa forma, se identificar mais proximamente com a realidade do Estado do Piauí e entender que nós estamos vivendo um momento excepcional na vida do Estado, participando do esforço de recuperação sem bandeira partidária, mas, de certa forma, agilizando os seus trabalhos, racionalizando a sua administração, votando aquelas matérias, tanto de iniciativa dos deputados como de iniciativa do Poder Executivo e do Poder Judiciário, e, acima de tudo, aperfeiçoando esse trabalho. Tanto é que raros foram os projetos que passaram pela Assembleia sem o aperfeiçoamento através de emendas apresentadas pelos deputados estaduais. Então, isso é um fato novo, inclusive. Diria que a Assembleia até avançou muito, que chegou ao ponto de derrubar até um veto do governador, coisa que não ocorria há muito tempo. Então, isso da ideia da preocupação, da firmeza com que a Assembleia está realizando o seu trabalho. Trabalho que consiste na elaboração de boas leis para o Estado e para o povo do Piauí. Em todo esse processo que a população tomou conhecimento, em que alguns pontos se tornaram, as medidas se tornaram polêmicas e ocuparam as primeiras páginas dos jornais, noticiários de rádio e televisão. Durante todo esse período, deputado, as pressões foram grandes até por parte dos outros deputados nessas medidas? Não, não é o problema de pressão. Eu diria que toda mudança implica em resistências, né? Então, a classe política, e eu pertenço à classe política, e falo como político, né? A classe política se ilude com certas quimeras, com certas fantasias. Eu acho que um deputado cresce na opinião pública na medida em que ele realiza corretamente o seu trabalho. Tem uma procuração, é um delegado do povo, foi eleito para isso, então que cumpra bem a sua missão, que execute bem a sua tarefa. E eu digo com toda franqueza que a Assembleia do Piauí examina a sua postura perante a opinião pública do Piauí com dados bastante positivos. Olha, nós recebemos para apreciação a reforma administrativa do Estado. Essa matéria foi apreciada em 7 dias apenas. E ao mesmo tempo em que era apreciada em
dias, ela recebeu quase 100 emendas. E dessas emendas, 30 e tantas foram incorporadas ao texto do projeto. Significa dizer que a celeridade, a agilidade não conspira com ou contra a preocupação de aperfeiçoar. Quer dizer que ao mesmo tempo em que os deputados agiram com muita rapidez, da mesma forma eles se preocuparam em examinar o projeto, em aperfeiçoá-lo e fazer dele uma lei compatível com aquilo que era possível fazer no momento. Como é que está o relacionamento da presidência da Assembleia com a Associação dos Servidores, que agora, por sinal, vai virar sindicato? Eu acho o melhor possível. O problema dos servidores, como é o problema de todos os servidores do Estado, é o problema dos atrasados. Tá? Nós não conseguimos ainda resgatar todo o atrasado. Pagamos só um mês, o mês de fevereiro. Então restam 3 meses, incluindo aí, no caso, o 13º salário. Nós só podemos liquidar esse atrasado na medida em que o Estado tenha condições de repassar os recursos da Assembleia. Entre pagar o atrasado e pagar em dia os servidores já com salários reajustados, nós optamos por pagar em dia, com salários maiores, inclusive. Então, neste caso, eu espero que dentro de pouco tempo nós tenhamos condições de cumprir esse compromisso, que é de pagar corretamente a quem prestou serviço à Assembleia. Bom, nós vamos ao intervalo comercial. Já voltamos ainda conversando com o deputado Gisualdo Cavalcante. Podem telefonar 2220100, 2220422. Estaremos também já a participação da população. Até já. Surtiram com certeza os resultados esperados. O senhor não teme, de certa forma, pelo fato de ter tido que se indispor com muita gente para poder fazer valer, então, a austeridade naquele poder, o senhor não acha que, de certa forma, pode estar até complicando o futuro político do senhor? Não, Tony. O que todos nós queremos são medidas criteriosas e justas. Eu temeria se fizesse caça às bruxas, se aplicasse medidas contra determinadas pessoas. Eu aplico medidas contra determinadas situações que alcançam tanto os amigos como os eventuais adversários. Então, como se age com justiça, eu não posso temer nada. O que se espera é a compreensão, porque do jeito que vinha, nunca se poderia admitir continuar. A Assembleia Legislativa do Piauí tinha em 2 folhas de pagamentos, 600 funcionários sem vinculação nenhuma, sem vínculo nenhum. Colocavam lá também sem maiores obrigações, e mais de 2.000 e poucos servidores que ou eram comissionados, ou eram estatutários, ou eram seletistas. Então, quanto aos outros, nós afastamos. Inclusive porque a Assembleia não podia exigir nem trabalho deles, porque não tinha nem espaço para isso. Quanto aos demais, nós estamos fazendo um levantamento. Há uma comissão de acumulação de cargos. Essa comissão está apurando a situação dos servidores para que cada servidor tenha apenas um vínculo, seja a partir da Assembleia, tenha um vínculo com a Assembleia sem acumular indevidamente com outros órgãos da administração, seja pública, estadual, municipal ou federal. Então, em verdade, não me preocupa isso. O que me preocupa é se não conseguir levar a bom termo essas medidas que são reclamadas pela opinião pública. O contribuinte não mais admite o desperdício de seus recursos. O que o contribuinte quer é que os recursos que recolhe ao Tesouro Estadual sejam efetivamente aplicados em seu benefício. Então, se eu não estivesse agindo desta forma, certamente eu teria o que temer. Agindo corretamente, de forma justa, melhorando o perfil da Assembleia, o desempenho dela, a credibilidade da classe política e particularmente dos deputados, eu me sinto numa situação muito confortável. Bom, aproveitando já então uma conversa na área política com o senhor, eu vou chamar então o nosso comentarista político, Pires de Saboia, para trazer as informações complementares na área da política, direto da redação. Boa tarde, Pires. Boa tarde, Tony. Dentro do PMDB já existe um grupo muito grande, formado principalmente por deputados estaduais, querendo a reintegração do prefeito de Teresina, Heráclito Fortes, ao seio do partido. Na realidade, Heráclito não se desvinculou do PMDB, mas apoiou o candidato da Frente de Recuperação do Piauí, Freitas Neto, que é do PFL.
apoiou na eleição do ano passado. E até agora, Heráclito Fortes tem se mantido um tanto distanciado. Agora, o que há de contraste em tudo isso é que este mesmo grupo que está defendendo o retorno de Heráclito Fortes para dentro do PMDB, está defendendo também que continue a coligação do MIP da eleição passada, ou seja, que o PMDB apoie na eleição de 92 para prefeito de Teresina o ex-prefeito Al Ferraz, que é do PSDB, mas que está muito afinado com certas alas do PMDB. Se for possível, aliás, se for possível essa reaproximação de Heráclito Fortes com o núcleo central do PMDB, muito dificilmente ele apoiaria o Al Ferraz. E isso nós vimos aqui no programa há poucos instantes, onde o vereador Augusto Basílio, que é ligadíssimo ao ex-prefeito, o Al Ferraz, batendo forte no prefeito Heráclito Fortes. E o prefeito Heráclito Fortes também não deixa por menos, quando pode, bate forte no grupo de Al Ferraz. Por isso, se fosse desse grupo, principalmente de deputados, querendo a reaproximação de Heráclito Fortes, mas também querendo lançar como candidato a prefeito de Teresina em 92, o senhor Al Ferraz, está muito difícil. Se ganhar pelo um lado, perde pelo outro. Enquanto se prepara ou se fala na eleição municipal de 92, está havendo uma verdadeira guerra de pesquisa. O prefeito Heráclito Fortes, por exemplo, a cada semana ou a cada 15 dias, divulga uma pesquisa ou feita por ele, ou feita por outros órgãos, institutos independentes, que estão pesquisando permanentemente a política nas grandes cidades brasileiras. E Heráclito Fortes está em torno dos 90% de aceitação, em termos de administração. Se isso se transforma em voto, é muito difícil a gente saber. O governador Freitas Neto está acima dos 80% também. A última pesquisa do Datafolha, por exemplo, apresenta Freitas Neto com 82% de aceitação. Se os dois continuarem juntos em 92, isso significa dizer que pode haver um reverso na política da capital. Se bem, é muito bom se levar em conta o seguinte: a aceitação da comunidade com relação à administração de um ou de outro executivo não significa que isso represente voto dentro das urnas quando 92 chegar. Tônia, com você. Muito obrigado, Pires de Saboia. Voltamos do estúdio do TJ Meio-Dia, conversando com o deputado Jesualdo Cavalcante. Uma pergunta de Valfrido, da Coleta de Menezes. Ele fala: por que o governador deixou de pagar as gratificações que os aposentados têm direito adquirido? Gratificações que estamos sem receber. O senhor tem uma informação a esse respeito, deputado? Eu vim aqui para falar do legislativo. Não fica nem bem para mim, como presidente do Poder Legislativo Estadual, falar do Executivo, tendo em vista a harmonia e independência dos poderes. Mas eu analisaria, já que foi feita a pergunta, esse problema da seguinte forma: se é um direito, não tem por que retirar. Se o governador retirou indevidamente, ele vai ter que colocá-lo em folha. Então não há porquê. O que pode haver é um pequeno atraso. E isso partindo do pressuposto de que essas gratificações realmente estão incorporadas ao direito do servidor. Se é um direito adquirido, como anular esse direito? Como deixar de atendê-lo? Como deixar de pagá-lo? Eu acredito que tenha sido uma providência de ordem emergencial, por esta ou aquela razão, não sei bem, que naturalmente, a partir do momento em que o servidor reclamar, naturalmente será a gratificação reposta. Já que também fazendo o adendo no âmbito executivo, levando em consideração, alguns jornalistas em suas colunas, nos jornais impressos, chegaram a afirmar de que foi dado aquele prazo pela população, pelos servidores, que tinham alguns direitos adquiridos, aquele prazo de espera, aquele prazo até de compreensão com o início de governo, mas que esse prazo já está se esgotando, já está caducando, e que o governo deve então tomar uma posição imediata com relação a esses salários que não foram pagos até agora. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que é por aí realmente? Que o governo tem que pagar, isso não resta dúvida. E deve fazê-lo no momento em que tiver oportunidade. Esse é o meu entendimento. Eu acho que o governador deve dar uma certa prioridade ao pagamento dessa remuneração, inclusive porque os valores estão se defasando. E se demorar muito, termina não compensando nem receber o contra-cheque. Então eu acho que o governador deve examinar esse problema com todo interesse. Acredito que se ele tivesse condições de pagar, já teria pago, não há dúvida, porque teve condições de aumentar, achou que entre pagar o atrasado e reajustar, seria melhor reajustar, pagando aqueles que estavam trabalhando. Então essa é a explicação que é dada. Eu não sou especialista em poder executivo, porque inclusive, como eu lhe disse, presidindo um poder não me fica bem fazer críticas, observações a respeito do comportamento do outro poder. E eu não aceito que ninguém meta o bedelho lá naquele em que eu presido. Correto. Deputado, mas já então que voltamos a falar de Assembleia, esse primeiro semestre serviu apenas para arrumar a casa? E já que serviu para arrumar a casa, o que se pode esperar então do segundo semestre? Não, nós estamos arrumando ainda, viu, Trindade? Inclusive porque
o novo regimento da Assembleia, que é aquele justamente que adapta as regras da casa, as normas da casa, à Constituição Federal e à Constituição Estadual, esse regimento ficou por consenso para ser apreciado no mês de agosto. O que nós fizemos? Fizemos a leitura dele em plenário, já aprovado ou recomendado pela mesa diretora, fizemos a distribuição dos avulsos a todos os deputados, dizer que os deputados têm esse mês todinho, o mês de julho, para examinar essa matéria, para que nós, no mês de agosto, possamos aprová-la. Porque da aprovação desse regimento interno dependem uma série de medidas que eu considero da maior importância e dizem respeito principalmente ao comportamento da Assembleia perante a opinião pública. É o problema da maior divulgação das atividades parlamentares. Então nós queremos, a partir do novo regimento, nós queremos publicar o diário da Assembleia, que há muito tempo não circula. Nós queremos ter um programa de rádio e um programa de televisão. Por que a importância disso? É o problema da transparência. É o problema de prestar contas diariamente ao contribuinte das atividades dos deputados. Então, você pode dizer, e por que a partir do regimento pode-se fazer isso, a Assembleia pode fazer isso? Porque nós propusemos nesse regimento, a par de uma série de outras medidas para agilizar o processo legislativo, nós propusemos a mudança do horário das sessões da Assembleia. Então, há muitos e muitos anos que a Assembleia realiza as suas sessões no período da tarde. Nós propusemos a mudança para o período da manhã. Por que essa mudança, deputado? Bem, primeiro, problema de clima. Eu acho que trabalhar pela manhã há a possibilidade de um rendimento muito maior. Segundo, é porque daria tempo de a Assembleia estruturar o seu setor de comunicação para pôr à disposição da opinião pública, da sociedade piauiense, do contribuinte do nosso Estado, esses veículos de prestação de contas. É o diário da Assembleia, é o noticiário de programa de rádio e de televisão. Nós vamos ao intervalo comercial. Já voltamos ainda conversando com o deputado Jesualdo Cavalcante. Vamos falar mais com ele sobre política, também sobre PFL. A 23ª Semana do Excepcional será realizada no período de 21 a 28 de agosto, no Centro de Convenções, com a presença do governador Freitas Neto e do secretário de Educação Átila Lira. Uma das finalidades da semana é a integração das pessoas envolvidas com a problemática do deficiente. Pacientes se irritam com o atendimento médico em Timon. Existem leitos vazios e gente na sala de espera. O aumento abusivo nas mensalidades escolares está levando muitos pais ao DECOM. A falta do Conselho Estadual de Educação tem deixado muito dono de escola à vontade com os preços das mensalidades e muitos pais inconformados. Essa senhora, por exemplo, com o carnê da escola do filho na mão, veio denunciar um aumento que, segundo ela, foi feito em apenas 24 horas. O que levou a senhora a vir ao DECOM fazer essa denúncia? Porque eu fui pagar ontem, era 5.500, aí eu fui pagar ontem, dia de pagar era sexta-feira. Aí eu não paguei sexta, aí fui pagar ontem de manhã, cheguei lá, era 6.500. Aí quando foi à noite, o menino estuda à noite. Aí eu mandei o menino pagar, cheguei lá, não receberam 6.500, era 7. O colégio está aumentando todos os meses, assim? Não, foi de um dia, 2 dias, porque foi de sexta-feira, subiu assim, ela tinha dito, em maio eu fui pagar de 5.500. Aí eu não fui sexta, deixei para ir ontem. Cheguei lá, ontem era 6.500. Aí quando foi à noite, mandei o menino trazer o dinheiro. Chegou e disse que ela não recebeu, que já era 7. Essa mesma reclamação está sendo feita por cerca de 15 pessoas por dia. O DECOM garante que já existe denúncia contra quase todas as escolas particulares de Teresina. No momento, o órgão está fazendo um inquérito civil nos colégios para saber qual a legalidade dos aumentos de mensalidades, que quase sempre ultrapassam a casa dos 90%. O resultado desse inquérito deve sair semana que vem. A partir daí, o DECOM vai aplicar a pena que cada escola merecer. Essa pena pode ser uma multa ou até mesmo o fechamento do estabelecimento.
Essa matéria que você acabou de ver é a respeito da determinação do DECOM em levar à justiça as escolas que estão abusando dos reajustes das mensalidades escolares. Agora sim, vamos ver a matéria dos pacientes que se irritaram no atendimento médico em Timon. Resolver um problema de saúde hoje em Timon é quase impossível. O Hospital Alarico Pacheco, o principal da cidade, nunca funcionou de maneira tão precária como nos últimos 2 anos. Aqui, dos 30 médicos lotados, apenas 2 se revezam num plantão diário. A luta por uma consulta obriga dezenas de pessoas a passarem horas de sufoco nessa sala. Mas uma das principais deficiências do hospital está no setor de internação. Aqui, 115 leitos são destinados a esse fim, mas apenas 6 estão ocupados e com mulheres gestantes. Os casos mais graves que chegam aqui são removidos para hospitais de Teresina. Enquanto as camas estão vazias, os doentes permanecem como podem na sala de espera do hospital, o que termina irritando muita gente. Estamos aqui desde 7 horas da manhã, ninguém faz ficha, faz nada, o doutor chega, fica essa multidão aí na porta. O atendimento está ruim. O senhor está aqui esperando, vai ser atendido de quê? Vamos ser atendidos com o doutor Adenor. Estamos aqui desde 7 horas da manhã e é urgência. Se não fosse, como seria? Está péssimo. Nesta quinta-feira, os fiscais da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio vão fechar a fábrica de fogos de artifícios localizada no Mafuá. Eles notificaram e autuaram o estabelecimento que está longe de atender às regras do Código de Postura do município. Tony, é com você. Muito obrigado. Ainda, deputado, nós sabemos de que, então, como o senhor falou ainda há pouco, a questão de que a discussão seria no âmbito legislativo, mas a população aproveita naturalmente, e sabendo então da liderança do senhor, aproveita para fazer perguntas e até levar informações que possam contribuir para as decisões do senhor. Paulo Tasso, de Tasso do Renascença 2, fala: deputado, por que o governador prega que só pode ser funcionário do Estado através de concurso público, sendo que no Centro Social do Renascença 2, a coordenadora tirou o seu marido, que era cobrador de ônibus, e colocou como funcionário do Centro Social? É apenas esta a pergunta. E como é nossa obrigação passar a pergunta... Bem, eu tenho impressão que há um equívoco aí, né? Porque pelo que se sabe, é que ninguém neste governo foi contratado ainda. Ninguém foi nomeado a não ser para cargo em comissão. Será que essa pessoa foi designada para um cargo em comissão? Pelo que eu sei, eu só posso falar aquilo que, de certa forma, qualquer um dos mortais sabe, não é? É a mesma coisa da Assembleia. Você pode dizer que alguém possa estar trabalhando na Assembleia, certamente exercendo um cargo em comissão. Porque hoje, todo cargo ou emprego que vague na Assembleia, automaticamente está extinto. Então não se preenche o lugar. É uma forma de se fazer um enxugamento da folha da Assembleia, além de outras medidas que vêm sendo adotadas pela mesa. Então, pode ser que alguém veja outra determinada pessoa trabalhando, por exemplo, na Assembleia e achar que ali foi contratado. Não, deve estar exercendo um cargo de confiança, quer dizer, que é um cargo sem maiores vínculos, porque é demissível a qualquer momento. Pode ser isso, eu não sei. Mas aí quem deve dar a resposta com toda precisão é quem é responsável pelo setor, não? A minha entrega aqui é o legislativo, não é o executivo. Voltando então... Eu não sou especialista em executivo. Eu estou repassando as perguntas, deputado, porque são tantas. E por não, se eu pudesse, eu daria a resposta com toda são tantas, e as pessoas, na maioria das vezes, não se referem à questão legislativa, sempre ao âmbito executivo. Isso denota, se são tantas as perguntas, isso denota que esse programa hoje está sendo bastante visto pela opinião pública de Teresina, particularmente de Teresina. E isso é muito bom. Muito bom. Aliás, eu tenho constatado isso, os contatos que normalmente se faz, é que realmente esse programa tem uma ampla aceitação no seio da opinião pública e certamente graças à seriedade, à competência com que ele é dirigido. Obrigado, deputado, pela parte que nos toca, então, pela direção. Agora, deputado, vamos voltar um pouco no tempo. Quando, então, da posse do governador, e que, então, todo o clima, então, de secretariado, lá surgiu o nome de deputado Jesus Cavalcante como um secretariável. Todo mundo dizia, o deputado Jesus Cavalcante, o secretário, tal. E, de repente, existiam lá os candidatos à presidência da Assembleia, do PFL, e entre todos os nomes não constava o nome do deputado Jesus Cavalcante. Estava lá o deputado Fernando Monteiro, o deputado Sebastião Leal, que vieram até esse programa, conversamos. E quando, de repente, a população vê, lá está lá o candidato, o deputado Gesualdo Cavalcante. O senhor não acha que, por isso,
e, logicamente, levando em consideração esse fato de o senhor ter chegado lá, o que não vamos discutir, os motivos, que sabemos, então, os motivos que o levaram, então, e daí está provado pelo que o senhor fez, mas o senhor não acha que foi causada uma ciumeira no seio do PFL por esse fato, entre alguns deputados que queriam, então, chegar à presidência da Assembleia? Eu acho que não, Tony, porque o que havia era uma disputa de vários nomes e, naturalmente, seria muito difícil a escolha recair num daqueles nomes em disputa, porque aí sim é que criaria um certo mal-estar. Os que estavam disputando certamente não ficariam satisfeitos em a escolha recair num deles. Daí a emergência do meu nome, saiu do consenso, não estava disputando, não estava pleiteando, não era candidato. Jamais admiti a possibilidade de colocar meu nome. Mas o senhor já sabia antes, deputado, que seria indicado pelo governador para Não, foi, quer dizer, foi algo que aconteceu realmente? Desde o começo eu fiz questão de esclarecer que se a minha escolha, se a escolha do meu nome, dependesse de algum pedido de voto a algum companheiro, com todo respeito, eu não colocaria, jamais seria presidente da Assembleia, porque eu não iria fazer pedidos de votos para que fosse escolhido. Então não era candidato, não é isso? Uhum. Talvez por esse fato, é que a escolha terminou sendo conduzida em termos de meu nome. E estamos aí. Há quem diga também, deputado, de que quando assumindo a presidência, sempre que o deputado assume a presidência do órgão, ele procura tomar essas medidas sérias, austeras, mas que isso é coisa passageira, é coisa dos 6 primeiros meses. Quer dizer, o senhor está já aí praticamente no primeiro semestre conclusivo. A população de Teresina pode acreditar, a população do Piauí, de que esse trabalho vai continuar, esse ritmo de trabalho na Assembleia? Não há dúvida sobre isso, né? Não há dúvida sobre isso, e por sinal muita gente realmente se enganou, porque pensava que não eram os primeiros 6 meses, não, que eram os primeiros 2 meses, 3 meses, isso ele esquece e tal. No caso da acumulação, por exemplo, muita gente passou na Assembleia a solicitar suspensão de contrato, e sistematicamente, como presidente, eu venho deferindo todos eles, para que as pessoas se convençam de que essas medidas que nós estamos adotando na Assembleia, são para valer. E não há caminho de retorno, não há volta. Não há volta porque a opinião pública não aceita mais isso. A opinião pública não aceita que o seu dinheiro seja jogado fora, pagando a funcionários desnecessários, funcionários que não trabalham. Então, a opinião pública não está mais aceitando isso. Então, para que haja paz, para que haja pleno entendimento entre o povo que escolhe e o deputado que é o escolhido, é evidente que essas medidas têm que ser adotadas. Se outro presidente fosse da Assembleia, se outra pessoa fosse o presidente, eu acredito que adotaria também as mesmas providências. Porque nós estamos vivendo num mundo diferente, é um mundo de mudanças. O povo está verdadeiramente cansado disto, de sempre pagar a conta, de sempre o poder público ser manipulado por determinados interesses e pouca coisa sobra para quem financia a conta. Esse aqui é o problema. Então, aqueles que têm dúvidas sobre o nosso comportamento na Assembleia, na direção da Assembleia, podem ficar certos que esse caminho não tem volta. São as medidas que nós estamos adotando agora. Vamos ver os efeitos dessas medidas durante algum período. Se elas não forem suficientes, nós temos que estudar outras alternativas. E estamos estudando. Nós estamos implantando o sistema de computação da Assembleia, que vai ser uma grande inovação em termos de assessoramento de deputado, de dar suporte técnico para que o deputado exerça bem o seu mandato. Estamos montando um pequeno centro gráfico sem contratar ninguém, utilizando o pessoal da Assembleia, identificando esse pessoal e dando treinamento. Por quê? Porque nós não queremos cometer injustiças. A Assembleia tem um quadro muito amplo, um quadro rico de pessoas que antes certamente não trabalhavam porque não tinham nenhuma oportunidade e certamente não eram nem chamadas a trabalhar, e hoje estão sendo chamadas. Tanto é que a primeira providência que nós fizemos foi justamente um cadastramento do servidor, em que ele colocava toda a sua qualificação. Pois esse cadastramento hoje está servindo para a identificação dos recursos humanos que a Assembleia dispõe. E a partir daí, vamos dar treinamento, vamos capacitar melhor o pessoal e utilizá-lo convenientemente para que ganhe o dinheiro com dignidade. Trabalhou, ganhou.
Então esse é o sentido do nosso trabalho, que faço questão de frisar. É um caminho sem volta. Daqui ele só tende a aperfeiçoar cada vez mais, porque nós temos que adotar mecanismos que possam corrigir possíveis distorções. Eu estava percebendo, por exemplo, que muitos servidores, naturalmente que vinham acumulando, estavam pedindo suspensão de contrato, esperando naturalmente que, passada a chuva, né, pudessem voltar. O que se fez? Não se dá suspensão de contrato. Não se dá licença para tratamento de interesse particular. Então, ou se trabalha na Assembleia, ou então que a pessoa faça uma opção pelo outro emprego. Esse é o sentido do nosso trabalho, que por ser um trabalho criterioso e justo, não molesta ninguém. Eu digo com toda franqueza. É natural que as pessoas procurem se defender, que tangenciem, procurando evitar, num momento de crise como esse, algum prejuízo. É muito natural e se respeita isso. Mas a partir do momento em que os funcionários da Assembleia estão percebendo que a coisa é séria, tem sentido, que o deputado Gesualdo não adota essa medida contra fulano porque é eleitor de cicrano e evita de tomar medidas contra eleitores seus, a partir desse momento aí, as pessoas vão se convencendo de que o caminho é esse. Eu não tenho hoje, com toda franqueza, apesar daqueles problemas iniciais que todos vocês conhecem, eu não tenho problemas no relacionamento com deputados e nem com servidores da Assembleia. Ao contrário, mantemos o melhor relacionamento. No caso do servidor, por exemplo, quando eu assumi, o servidor da Assembleia não tinha mais crédito. Aqueles servidores que usavam o seu convênio, não, o convênio da associação, com supermercados, farmácias e tudo mais, esses servidores estavam com o crédito cortado. Então o que eu fiz? Liberei de recursos da Assembleia 26 milhões naquele tempo, no mês de fevereiro para março, por aí, para que os funcionários pudessem restabelecer o seu crédito. Ao mesmo tempo, 80% dos servidores da Assembleia, que jamais tiveram direito a um vale-transporte, passaram a gozar desse direito. Então a Assembleia fez o convênio com a Associação das Empresas de Ônibus de Teresina e os servidores realmente carentes passaram a ter o vale-transporte. Certo? Então hoje é muito comum na Assembleia o pessoal ressaltar esse aspecto. Diz: o homem é justo. O homem está do nosso lado. No episódio do aumento, da mesma forma, queriam que se desse um aumento linear de 103% a todos os servidores. Ora, dar um aumento a um servidor de 100%, servidor que ganha 21 mil, como era o caso da Assembleia, passava só para 42. E o que ganha 1 milhão, passaria para 2 milhões. Então ia aprofundando essa distorção absurda, que é a relação entre o maior e o menor salário do Estado. Então demos um aumento o quê? Começando com 100 e terminando em 16. Então isso é que eu acho que é justo. E o administrador, a administração, se valoriza fazendo justiça. Deputado, eu queria pedir licença ao senhor para chamar a repórter Socorro Queiroz. É com você, Socorro. Vamos lá então, uma pergunta de mais um telespectador aqui da praça. Eu quero saber, deputado José Cavalcante, por que é que você quer ser tão bonzinho e você deixa de ser deputado federal para ser deputado estadual? E agora você acabou de dizer que está fazendo tendo uma máquina, fazendo a limpeza na máquina ali na Assembleia, e a limpeza só é para a pobreza. O famoso Marajá nunca acabou, continua aumentando os ordenados. Então eu quero que você dê uma explicação sobre isso, que você é um dos grandes Marajá. É com você, Tony. Como é que o senhor analisa então a posição de uma pessoa dessa? Ou a informação Bem, procede a isso informação? aí não tem sentido, né? Isso aí não tem sentido. Naturalmente é uma pessoa insatisfeita, né? Com alguma medida que tomou na Assembleia e aproveita uma oportunidade dessa para jogar contra o político toda aquela ojeriza que certamente alimenta. Como é que eu posso ser o grande Marajá? Se eu sou o primeiro a congelar minha remuneração? Qual é o salário do senhor hoje, deputado, na Assembleia? Um deputado estadual ganha 1.562.000 bruto. Como eu sou presidente da Assembleia, eu tenho 20% a mais. Não é lei minha, não, isso aí. Todos os membros da mesa têm uma verba de representação. Por que a população sempre utiliza isso? Faz a procura de sempre determinar que fulano ou cicrano é Marajá. É porque então a população ganha um salário tão irrisório e quando vê então, uma expressão de uma quantia dessa, considera realmente que o salário desse seja um salário de Marajá? Ô Tony, o deputado estadual, isso eu disse há poucos dias, eu defendo a seguinte tese, que a remuneração do deputado estadual é uma remuneração compatível.
em termos de Piauí, é uma boa remuneração, certo? Agora levanta a seguinte questão. Um deputado estadual, infelizmente, como político de um modo geral, um parlamentar de um modo geral, no fundo, é um agente do poder público, ele é um agente social, ele é um assistente social. Então, os recursos que ele recebe, a título de remuneração, não ficam exclusivamente para a manutenção de sua família. Então, ele termina tendo que atender a necessidades, determinadas necessidades, e o resultado é que aquilo que aparentemente era uma boa remuneração termina sendo uma pequena remuneração. Mas a partir do momento em que o deputado redirecionar a sua ação como político dentro do contexto do Estado, são 3 poderes, é o legislativo, o executivo e o judiciário. Se o parlamentar cuidar da elaboração de boas leis, de fiscalizar o poder executivo, cuidar exclusivamente disso, de fazer da Assembleia uma caixa de ressonância das aspirações do povo, então é evidente que ele não precisará gastar o seu salário pagando o remédio, pagando a passagem, pagando a operação, porque aí quem vai fazer isso é o poder executivo. Então é uma questão de visão das coisas. Então o parlamentar tem que redirecionar a sua ação, no sentido de cumprir a sua função específica, que é de elaborar boas leis. Então, no caso, mas voltando ao caso Eu queria só chamar um intervalo comercial, deputado, para o senhor complementar. Vamos no intervalo comercial, rapidinho, o deputado complementa o raciocínio, a gente faz aí as colocações finais do programa. Voltamos já já. Sim, deputado, para concluir o raciocínio, o telespectador falou como é que o senhor deixa de ser deputado federal para vir ser deputado estadual. Ele até, de certa forma, quer subentender que existe algo por trás disso aí. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? Não, as razões da minha candidatura a deputado estadual são muito conhecidas. Na época da decisão, eu fiz questão de explicar muito bem. Eu gosto de Teresina. Gosto de Teresina. Moro há mais de 30 anos em Teresina. Daqui fui vereador, ainda muito jovem, infelizmente, perdi na Revolução de 64, eu perdi o mandato. Então, estou preso a Teresina, tenho laços profundos com a cidade. Então, desejei, ao invés de continuar em Brasília, que no fundo o deputado federal não mora nem em Brasília, nem na sua base eleitoral, ele termina morando num avião. Então, eu preferi continuar com a residência fixa em Teresina, e para isso, exercendo o mandato de deputado estadual, era muito melhor. Outra conotação não teria sentido. Né? Agora, voltando àquele caso de falar que na Assembleia foram atingidos os pequenos, era bom surgir um exemplo sequer. Porque eu acabei de dizer que os pequenos passaram a receber vale transporte que não tinham. Que os pequenos estavam com seus créditos abalados nas entidades, nos estabelecimentos conveniados com a associação, e passaram a receber o dinheiro e restabelecer esse crédito. O aumento de remuneração da Assembleia foi dado em que base? 100% para o pequeno e apenas 16% para o grande. Então eu não sei o que é fazer Marajá. Agora, caçar as pessoas lá eu não posso fazer. Eu não tenho esse poder de caçar. O que eu posso é evitar que as injustiças se aprofundem, evitar que situações irregulares continuem. Isso é que eu posso. Deputado, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas muito obrigado pela presença do senhor. Esperamos que, até a título levando o anseio da população, que esses trabalhos de austeridade continuem não só na Assembleia, mas no próprio governo do Estado, a nível geral. Vamos ficando por aqui com o TJ Meio Dia de hoje.